Oi, gente, eu sou Fernanda Novaes e esse é o Moça, você é cinéfila? Hoje eu tô aqui não para fazer somente uma crítica ou uma análise de Dark, mas também falar sobre o tema e as teorias acerca da série. Então, bora tentar resolver esse paradoxo juntos? Vinden é um município na Alemanha, uma cidadezinha bem pacata onde todos os moradores se conhecem desde criança, bem típico de interior. Em 21 de junho de 2019, Michael, pai de Jonas, suicida em seu local de trabalho. E assim começa Dark. No mesmo ano, Eric desaparece na cidade. Alguns parecem muito preocupados, outros nem tanto. Algumas teorias surgem entre os jovens como: será que ele fugiu? Alguém o raptou? Foi levado por extraterrestres? Na noite de 4 de novembro do mesmo ano, alguns jovens amigos, os mesmos que serão protagonistas de todo o evento que sucede à trama, se aventuram à noite atrás das drogas do menino desaparecido que as escondeu em uma das famosas cavernas de Vinden. Quando eles chegam na caverna, escutam um barulho estranho e fogem. Na mesma noite, no mesmo local, Mickey, o irmão mais novo de dois dos jovens que estavam à procura das drogas, também desaparece quando os garotos se assustam e começam a correr. A partir daí, a cidade inteira participa de todos os eventos que irão acontecer. Diferente de Stranger Things, já que muitos compararam as duas séries, onde apenas um grupinho sabe dos eventos misteriosos que estão acontecendo na cidade, em Dark é diferente. Parece que toda a cidade é suspeita de alguma forma. Mesmo que não saibam de tudo de fato, parece que todo mundo está envolvido em algo que eles nem mesmo conseguem explicar. Há uma aura de desconfiança, de insegurança, de medo que permeia a série do começo ao fim. Dark é uma série bem fechada, bem estruturada, a começar pelo seu nome, que faz referência tanto dos acontecimentos sombrios da cidade, quanto da trilha sonora forte, cortante e por vezes macabra, a sua fotografia bem escura que por várias vezes esconde algum objeto, faz sombra nos rostos dos personagens, nos revelando que todos ali possuem uma dupla identidade, ou até mesmo uma dupla personalidade. O duplo é algo que realmente faz parte da série, uma parte extremamente importante para a gente entender, ou pelo menos tentar entender o que a série quer transmitir. Na própria abertura, por exemplo, temos imagens que se espelham, assim duplicando-as e até mesmo triplicando-as de diversas formas, formando várias dimensões iguais, mas diferentes ao mesmo tempo. Tempo é o tema da série. Viagem no tempo, mais especificamente. E aí volta a falar o quanto a série é fechadinha, bem no sentido dela ser bem redondinha mesmo. Tudo se encaixa, tudo tá ligado. Dos personagens, as teorias, do design ao roteiro, das referências ao tema e vice-versa, e assim por diante. A série, pelo menos em 9 de 10 episódios, faz transições entre os anos de 1953, 1986 e 2019. Muitas perguntas e muitas respostas vão sendo colocadas durante toda a trama. É a partir da literatura que o tema sobre viagem no tempo alcançou o cinema. Século XVIII, berço do iluminismo, a eclosão da ciência como categoria explicativa da sociedade e do mundo. É aí que surgem os primeiros trabalhos acerca do tema. Como possibilidade teórica, essa ideia de viagem no tempo já era pensada por vários filósofos franceses. Essa concepção vinha desde cedo carregada de valores científicos, não aparecia como pura invenção dos escritores. Durante um bom tempo, o sentido de viagem no tempo estava totalmente voltado para o futuro. Isso devido à França e alguns outros países da Europa que estavam passando por modificações socioeconômicas e por conta dessas modificações e de um futuro incerto que elas anunciavam, alguns escritores e intelectuais se sentiram tentados a dar uma espiadinha no que tinha por vir. O sono é primeiramente a maneira proposta para a realização da viagem no tempo. O sono seria o mediador entre o tempo presente e o tempo futuro. E esse tipo de mediação aparece nos contos de fadas, como por exemplo A Bela Adormecida, cuja protagonista adormece durante 100 anos até que seu príncipe venha salvá-la. Herbert George Wells criou A Máquina do Tempo, em 1890. E aí sim tivemos a inauguração do tema como conhecemos hoje em dia. As teorias que cercam a ideia de viagem no tempo podem parecer muito absurdas, mas, na verdade, estão entre as poucas que possuem base científica plausível, principalmente a teoria da relatividade. Segundo Einstein, o tempo não é um meio distinto do espaço, mas na verdade forma o contínuo espaço-tempo. Contínuo, o que, entre outras coisas, torna o tempo relativo e sujeito a vários tipos de distorções. E as viagens para o futuro são mais do que plausíveis.
Elas acontecem o tempo todo, só que em escalas imperceptíveis. O problema com as viagens no tempo para o passado é que elas constantemente apresentam resultados logicamente impossíveis, e os famosos paradoxos. O paradoxo mais comum entre as obras de ficção científica sobre viagem no tempo é o paradoxo da causa e efeito, que diz que se alguém viaja para o passado com o objetivo de alterar algo lá para mudar o presente, assim que essa pessoa conseguisse alterar isso, o motivo pelo qual ela viajou deixaria de existir, sendo assim a sua viagem também. Então, o mínimo que poderia acontecer é que a pessoa que viajou no tempo perdesse a memória sobre a viagem, porque ela não iria acontecer, ou até mesmo o seu lançamento a uma realidade paralela. E é o que várias e várias vezes Jonas mais velho, Jonas do futuro, faz quando retorna inúmeras vezes interagindo com vários personagens, deixando recados e presentes, comunicando algo, dando dica e mudando o percurso natural das coisas, mesmo que desde o início nada foi natural. Tem algumas teorias sobre linhas temporais que a gente pode usar para tentar entender a série, ou pelo menos algum paradoxo dentro da série. A primeira é a representação do tempo como se fosse uma linha reta e linear. Essa linha expressa, então, o pré-determinismo, mais conhecido como destino, que é a ideia de que todos os eventos do futuro já estão determinados. Mas Agostinho, que era um filósofo cristão, percebeu um problema em relação ao livre-arbítrio, porque como poderíamos ter escolha se todo o nosso futuro já estava escrito? Tem várias teorias para responder isso também. Uma delas é que a gente sim tem escolhas, temos várias escolhas, podemos escolher o que a gente quiser, mas todas vão chegar a um mesmo ponto. Então, nesse destino, a gente tem várias escolhas, só que a gente vai chegar sempre aonde a gente deve chegar. A segunda linha é onde temos um futuro indefinido, onde várias possibilidades podem acontecer, sendo assim, não pode ser previsto com exatidão. O presente seria então um fenômeno que converte possibilidades em fatos, transformando-os em passados, que aí sim não podem ser mais alterados. A terceira forma de pensar o tempo é onde todas as possibilidades jamais seriam exatamente fechadas, todas ficando em aberto. Então, teríamos não somente uma linha temporal, mas várias, provavelmente infinitas, e todas elas paralelas. E esse é o conceito de realidades paralelas ou alternativas que muitas obras de ficção científica se baseiam. Agora, uma das coisas mais loucas que a gente pode pensar é que talvez um universo paralelo só existisse assim que você viajasse para o passado e uma alteração fosse feita. Você volta para o passado e quando você altera alguma coisa no passado, você automaticamente cria um universo paralelo. Basicamente, você salta do universo original para um universo paralelo assim que você modifica algo e tenta voltar para o futuro. Então existiriam dois universos, um original, onde você não existe, e um segundo, onde existem dois de você. Esse último até pode parecer que a gente consegue resolver o paradoxo do Mikhail, porque em um dado momento na série vai existir dois deles, mais ou menos em 2008, que é quando o Mikhail nasce e o Michael já tá com, sei lá, uns 40 e tantos anos e vivendo a vida normal dele. Agora, a linha temporal que eu acredito ser a linha temporal natural da série antes de haver todo esse ciclo seria a segunda linha temporal, onde tem várias possibilidades de futuro. Só que o Noah, ele de alguma forma faz a linha temporal ser a primeira, a que fala o determinismo, a que tudo já está estabelecido, que tudo já está escrito. O que reforça eu pensar assim é a cena onde o psicólogo e o Tronte, o pai do Ulrich, estão no porão e o Tronte abre um caderno de anotações e diz para o psicólogo algo do tipo está quase na hora ou está próximo de acontecer, fazendo referência a uma linha temporal que já está escrita, literalmente. Dark faz inúmeras analogias e também várias referências à teologia, à teosofia e principalmente ao ocultismo. Começando pelos nomes dos personagens, que através dos seus significados a gente consegue entender melhor cada função que um desempenha ali dentro da série. Ulrich, personagem pai do Mikhail.
Podemos fazer uma analogia de Úric com Uriel. O significado do nome Uriel é fogo de Deus. Ele é o arcanjo de profecias, que surge sempre para trazer grandes mensagens de revelação. Há literaturas antigas que dizem que Uriel é também o detentor do trovão e do terror. No episódio 9, Úric consegue voltar para 1953. Conhece seu pai ainda criança, sua avó, o delegado, que ele abominava, e principalmente Elg, o homem que ele suspeita de ter matado as crianças e sumido com seu filho. Quando Úric vai para 1953, ele pouco se importa, quando percebe que está em outra época, em esconder certas coisas do futuro, como, por exemplo, um celular ou uma informação futura, como, por exemplo, o divórcio do delegado e início de um alcoolismo por conta disso. Agora, sobre terror, nem precisamos dizer que a cena que Úric acerta com uma pedra a cabeça de Elg, quando ele ainda é criança, é um dos momentos mais aterrorizantes da série. Jonas é filho de Michael, e é outro que podemos fazer uma analogia com, por exemplo, a mitologia da baleia. A baleia é a mãe primordial, a fêmea, a caverna. Trazem seu simbolismo a escuridão abissal e misteriosa do mar, o inconsciente. No mito do herói, a baleia é a grande mãe devoradora, em cujo ventre o deus herói se transforma. A entrada no seu ventre é análoga à descida ao submundo e à passagem pelo inferno. O local para onde o herói precisa retornar para que ali se opere a reconstrução das imperfeições e saia de lá num estado revivificado. No 5º episódio, Jonas do futuro mapeia o lugar onde ele mesmo, só que mais novo, pode encontrar o suposto portal para viajar ao passado. Essa analogia com a mitologia da baleia diz muito a respeito do Jonas, principalmente quando ele retorna e se torna uma pessoa totalmente diferente do que ele era antes, porque afinal tá tudo muito diferente do que ele concebia antes. A diretora da escola agora é a avó dele, a menina que ele gosta é a tia, e o Jonas mais velho, o Jonas do futuro, ele faz inúmeras viagens tentando de alguma forma resolver essa imperfeição da linha temporal. Noah, um dos personagens mais enigmáticos de toda a série. Tradicionalmente atribui-se a Noah significados como longevo e aquele que vive muito. Mas existem algumas outras definições de cunho mais metafórico, que também são frequentemente aplicadas como conforto ou ainda descanso, relacionando assim a vitalidade e o controle mediante ao tempo. Na série, o reverendo Noah é quem aparece querer controlar todo o ciclo da vida dos moradores de Vinden. É também a única pessoa que não aparece quando era criança e nem mais velho. Ele continua com o mesmo aspecto em todas as épocas. Eu juro, dá pra fazer analogias com todos os nomes dos personagens, mas achei que esses 3 eram os mais pertinentes. Durante toda a série a gente vê um símbolo que acredito que muita gente conhece, mas acho que nem todos sabem seu real significado. A Tábua da Esmeralda, que é um texto clássico atribuído a Hermes Trismegisto. Ela aparece na tatuagem do Noah nas costas, aparece no portal junto com a triqueta com uma das frases que compõe o texto, que é Sic Mundus Creatus Est, ou Assim o Mundo Foi Criado. Aparece também no quarto do hotel onde Jonas se instalou lá na cidade. Mas o que isso significa? O que está em cima é como que está embaixo, e o que está embaixo é como que está em cima. Este é um axioma que compõe o segundo princípio hermético, o princípio da correspondência. Ele diz que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência e da vida. A compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos o princípio de correspondência, chegamos a compreender muita coisa que de outro modo nos seria impossível compreender. E também tem a frase que compõe o texto da Tábua da Esmeralda, que é Sic Mundus Creatus Est, e ela está em volta a uma triqueta. A triqueta é um símbolo celta muito antigo e também é conhecida como os círculos da existência. Suas 3 pontas representam as tríades, sendo elas o corpo da teologia druídica ou celta. Pode-se também associá-las à Divina Trindade, que é o que o Jonas mais velho faz no último episódio, se não me engano. E os 3 círculos da triqueta, elas representam alguma coisa para a tradição celta. O primeiro círculo, por exemplo, vai representar a existência mortal, a existência material, essa que estamos agora.
O segundo círculo representa a nossa passagem do plano material para o plano astral. O terceiro círculo representa o plano espiritual. Mas o símbolo original, se não me engano, possui uma circunferência dentro dessas 3 outras pontas da triqueta. Na tradição, diz que há seres que são capazes de viajar livremente entre as 3 pontas da triqueta, entre as 3 esferas da existência. E esse quarto círculo é adicionado para justamente representar o próprio infinito e os seres do multiverso que viajam entre as 3 esferas da existência. Agora, na série, quem representa claramente esse ser que viaja entre as 3 esferas da existência é o Noah. Como disse, é o único que parece não sentir os efeitos em relação ao tempo, já que, por enquanto, não conhecemos nem seu passado e nem seu futuro. Mas o interessante disso tudo, interessante mesmo, é que o criador acabou unindo algumas culturas. A triqueta é de origem celta, a tábua da esmeralda é de origem egípcia e também tem a cabala judaica, que eu não vou me aprofundar, mas ela aparece algumas vezes de canto de tela, principalmente lá no quarto do Jonas no hotel. Mas enfim, isso é interessante logo que a gente consegue compreender que a história do universo, a história do mundo, a evolução das coisas, elas não aconteceram em um terreno só. E quanto mais a gente se aprofunda em estudos sobre culturas antigas, a gente vai perceber que esses mitos, na verdade, esses famosos mitos, na verdade, não são historinhas para boi dormir. Se eles existem é porque partiram de algo verdadeiro. Eu gosto dessa série porque ela faz te pensar sobre o tempo em si, que já é algo muito misterioso, e refletir sobre você, porque você faz parte do universo, você percebe o tempo, você tem uma consciência cósmica. Bom, gente, eu queria falar muito mais sobre essa série, tem muito mais pra falar sobre, mas eu tenho medo de vocês nem terem chegado até aqui, então eu resumi bastante o que eu queria falar. Mas caso vocês queiram conversar comigo, caso vocês queiram discutir, eu vou deixar todas as redes sociais aqui embaixo. Não ligo de vocês me chamarem, eu respondo e até gosto. Qualquer coisa que vocês quiserem falar, qualquer puxão de orelha que vocês quiserem dar, se eu falei alguma besteira, se vocês têm uma opinião contrária, se vocês sabem alguma coisa a mais, pode deixar aqui nos comentários, pode ir lá no Instagram falar comigo, pode ir lá no Facebook falar comigo, que eu ficarei muito feliz, inclusive. Então, gente, eu vou ficando por aqui e até a próxima!